Olá, eu me chamo Renata Borges, eu sou do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Desde já envio as saudações franciscanas a todos vocês e hoje fui convidada carinhosamente para conversar sobre o tema O Orientador dos Estudos de Orientação Doutrinária. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam, para que possamos fazer aqui um momento de reflexão para as nossas vidas. O tema que eu escolhi de página de abertura foi o tema do Evangelho, capítulo 26, item 7, a mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhe pertencem, a eles médiuns, visto que não são frutos das suas concepções, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Então vamos lá, rogar a sustentação e o amparo para esse momento de reflexão que vamos iniciar. Senhor Jesus, querido amigo, queridos benfeitores espirituais, que rogamos nesse momento o amparo e a sustentação para esse momento de reflexão e que nós possamos não somente saber, mas acima de tudo praticar esses ensinamentos, praticar essas verdades em nossas vidas, nos tornarmos pessoas melhores e sermos bons onde quer que estejamos. Então, que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, possa auxiliar todos os corações que estarão assistindo esse momento de reflexão e que nós possamos aprender bastante e melhorar a cada dia a direção das nossas vidas. Que nós possamos ficar em paz sob o amparo e a sustentação de vocês. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema, a orientação, o orientador do estudo de orientação mediúnica. E antes de falar propriamente do orientador, o que é essa orientação mediúnica? É o estudo da mediunidade à luz do Evangelho. E é importante que nós tenhamos isso em mente, porque a mediunidade ela sempre existiu. Ela não é exclusiva da doutrina dos espíritos, do espiritismo, da casa espírita. Nós temos aí na história, sabemos, pelos fatos, pelas descrições, que esses fenômenos eles sempre ocorreram. Então nós temos lá na época de Moisés, tem até uma parte em Deuteronômio que ele proíbe a mediunidade, porque o que se fazia naquela época? Que era necromancia, que era adivinhação por meio de evocação. Então vocês imaginem, os espíritos eram evocados para saber coisas corriqueiras, coisas materiais, coisas que fogem ao objetivo principal que nós aprendemos com Kardec. Então, para a gente ver qual era a intenção de Moisés nessa proibição, que em Números, tem lá a parte que fala no capítulo 2, nos versículos de 26 a 29, que tem aquela questão de eudade e meudade, que ele ali fala que quem dera que todos utilizassem os dons para aquilo, para fazer o bem, porque já era uma outra proposta daqueles dois irmãos, E a gente vai passando pela história, vê aí Jesus, vamos pegar o nosso guia e modelo maior, Ele, o tempo todo, soube identificar a mediunidade, os fenômenos mediúnicos,
Então tem muitas passagens de Jesus, por exemplo, da mulher que sofria de hemorragia e quando ela toca nele, ele fala que uma virtude saiu dele, né? Um fluido saiu dele, né? E curou aquela mulher. Nós temos lá a transfiguração no Monte Tabor. Nós temos aí aquela questão quando ele é, pede para os apóstolos, né, para tratarem aquele rapaz que estava sofrendo de obsessão e eles não conseguiram. Ele foi lá e conseguiu fazer isso, conseguiu fazer, resolver aquela questão. A aparição dele após o seu retorno à pátria espiritual, né, o seu desenlace, mas apareceu para Maria de Magdala e inclusive pede, né, que ela não toque ainda. Maria Dolores diz essa passagem belamente no livro Coração e Vida, quando Maria pergunta, né, por que ela não pode tocá-lo, e ele fala que ele não tinha ido ao Pai ainda. Ele tinha ido nas regiões mais profundas buscar Judas, porque um amigo não esquece a dor de um outro amigo que cai. Então, Jesus também, em sua passagem aqui na Terra, né, seu encarne, já que ele encarnou aqui no nosso planeta, somente uma vez, de acordo com o que nós sabemos, ele teve esse fenômeno mediúnico muito recorrente nas suas experiências. Nós tivemos também Paulo de Tarso, que numa passagem, até procurei e não consegui encontrar, onde ele fala que diversos são os dons. E ali ele deixa muito claro também essa questão da mediunidade, onde as pessoas, nós espíritos, somos médios, como diz Kardec, né, mais ou menos médios, mais ostensivos ou não, mas existem vários tipos de mediunidade, cada um, né, podendo auxiliar da melhor forma possível com essa questão física que nós reencarnamos. Nós tivemos aí também um exemplo maravilhoso de Joana d'Arc, né, que inclusive foi queimada na fogueira da Inquisição, justamente porque falava com os espíritos. E tem até uma passagem muito interessante no julgamento que durou aí mais de 40 dias e Joana d'Arc sendo oprimida, né? Mas soube enfrentar tudo aquilo com galhardia. Está no livro de Hermance Dufour, Joana d'Arc por ela mesma, é belíssimo, onde diz todo o julgamento ali, todas as pressões que Joana d'Arc sofreu. Aí, como ela falava, né, com Santa Margarida, eram 3 espíritos. Aí o companheiro lá pergunta para ela, né? Ah, já que você vê os espíritos, você os vê nu? E ela responde, né? E você acha que Deus não tem como vesti-los? Então, assim, a mediunidade, ela sempre ocorreu na nossa sociedade, sempre ocorreu. Inclusive, as médios, né, antigamente eram chamadas de pitonisa, foram queimadas também, né, eram consideradas bruxas. E aí, o que aconteceu? Né? Na época de Kardec, esses fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer com mais ostensividade em vários locais. Teve lá a questão das irmãs Fox na Inglaterra, mas na França que eclodiu. Então começou com as reuniões de mesas girantes, começou com esses fenômenos e Kardec parou, né, porque ele não acreditava que uma mesa pudesse falar, então ele viu ali que tinha algo inteligente por trás daquilo. Então a mediunidade, ela veio o quê, né? Qual é o objetivo dela? É dar um sentido, uma diretriz para o caminho do bem e nos consolar. Esse é o objetivo do fenômeno mediúnico. Então, quando o espírito vem, o benfeitor vem, para nos dar uma mensagem, é com esse objetivo. Então, essa comunicação com o mundo espiritual, ela futuramente ela vai ser mais tranquila, né? Sem tantos intermediários. Vai ser uma coisa comum, porque com certeza nós já estaremos melhores. A proposta, né, é essa, mas o objetivo é esse. Uma mensagem tem sempre um fim útil, para nos direcionar e para nos consolar. Então Kardec ele diz, fica muito, ele foi muito feliz, né, claro, orientado por essa pleia de espíritos superiores, quando ele trouxe para a gente o livro dos médios, que é o Manual do Evocador. Ali, né, quem tiver a oportunidade de estudar, quem ainda não estudou, é importantíssimo que nós o façamos,
porque Kardec trouxe ali todo um roteiro da gente de evocação. Ele trouxe ali um roteiro de entendimento desses tipos de mediunidade. Ele trouxe ali a questão do laboratório do mundo invisível, que a gente não consegue compreender como os espíritos produzem determinados fenômenos, determinadas curas, determinadas situações. Kardec esclarece ali também. E algo também muito importante, né, que Kardec nos orienta, nos ensina, que nós não devemos crer em todos os espíritos, né? Porque são espíritos, mas são pessoas, são como a gente aqui. Quem são esses espíritos? É a alma dos que estavam aqui encarnados. E da mesma forma que há diversidades de pessoas aqui com várias questões de caráter, várias questões de moralidade e pessoas também boas, da mesma forma, no mundo espiritual isso ocorre. Então Kardec tem lá na última parte do Livro dos Médiuns, ele tem lá das mensagens, né? Tem muitas mensagens apócrifas e ele nos auxilia nessa questão de nós identificarmos se essas mensagens são verdadeiras ou não, são coerentes ou não, né? Se são mensagens que nós podemos confiar que vieram realmente com o objetivo de consolar ou não. Então, sempre pelo crivo da razão, Kardec nos ensinou e nos orienta no Livro dos Médiuns. E não só Kardec, a gente vê na literatura espírita que muitos companheiros trabalham e trabalharam para que nós tivéssemos um conhecimento mais amplo sobre a mediunidade. Nós temos aí Hermínio Miranda, onde ele tem relatos belíssimos, principalmente numa coletânea de livros, né? O Exilado, História que os Espíritos Contaram, que ele fala ali, né, sobre toda essa questão da desobsessão, do esclarecimento espiritual, como isso ocorre, como isso se dá, como é importante a nossa concentração, como é importante o nosso desprendimento, como é importante o nosso conhecimento, mas acima de tudo o nosso sentimento nesse trabalho. Ali ele mostra que nós temos contato com almas muito doídas e nós temos a oportunidade de nos elevar auxiliando esses espíritos, compreendendo muitas das situações que eles passaram e não repetindo essas situações. Nós temos aí André Luiz, principalmente numa obra, né, tem aí a coletânea do Nosso Lar, Até a Vida Continua, onde ele descortina o mundo invisível, mas no livro Os Mensageiros, ele narra ali a história de muitos médiuns que não conseguiram vamos concluir, digamos assim, com a tarefa a que vieram submetidos, programados. Então, ali também torna-se para a gente um manual. Por que um manual, né? Porque a gente aprende com a experiência dos companheiros. Então, nós temos lá a história de Joel, o médium que tinha a questão da clarividência, né? Ele tinha essa... Mas ele ficou meio que enlouquecido com isso. Nós temos lá a história do Otávio, um companheiro que veio com toda uma programação estruturada, e aí a gente precisa muito ater a nossa programação, né? Onde ele mostra como escolhas equivocadas podem destruir uma encarnação promissora, adiando aí essa questão do progresso a que veio submetido, a que veio programado. Então a gente vê que ele teve toda uma estrutura, todo um direcionamento dos benfeitores espirituais, toda uma programação feita no Nosso Lar. Ele reencarnou e os benfeitores, né, para auxiliá-lo, 6 benfeitores viriam com ele. E assim o fez, né? A mãe desencarnou cedo, o pai casou, teve mais filhos e tinha a segunda esposa do pai que fazia parte desse pacote aí para auxiliar Otávio na sua melhora, na sua transformação íntima. Mas Otávio seguiu conselhos, embora os benfeitores espirituais o tempo todo auxiliando ele seguiu por outro caminho. Então ele se envolveu com uma mulher e dali veio um espírito que absolutamente nada tinha a ver com a programação dele, e ele abandonou aqueles 6 espíritos que vieram em seu auxílio no leprosário e desencarnou cedo, aos 35 anos, muito doente, muito adoecido da alma. Então a gente vê aí que a literatura espírita traz
muitos exemplos para que nós consigamos, na nossa encarnação agora, sair melhores do que chegamos. Nós temos aí Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Esse espírito que traz nos seus próprios livros vivências, traz aí relatos de suas encarnações anteriores, que vale muito a pena ler, né? É O Cavaleiro de Lumières, O Drama de Bretânia, e eu sempre esqueço de um, mas é uma trilogia. E fora outros livros, como Devação do Invisível, Recordações da Mediunidade, onde ela dá exemplos ali, vivos, né? Exemplos, relatos que ela mesma teve enquanto estava aqui encarnada, e nos dá o quê? Aquele bom ânimo, né, de que nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter desafios, mas ela conseguiu vencer, então nós também conseguiremos. Temos que ter esses sentimentos de humildade, né? Nós não sabemos de tudo, nós estamos num caminhar, né? Nós estamos progredindo, então nós estamos em reconstrução. Então Dona Ivone traz muito isso para a gente. E tem também o Manuel Filomeno de Miranda, né, que através do Divaldo Franco nos traz relatos aí importantíssimos que nós podemos, com certeza, pegar para as nossas vidas. Tem lá o livro Tormentos da Obsessão, com muitas histórias, Sexo e Obsessão também, que ele traz para a gente, que nos servem de roteiro. Mas no meio disso tudo, né, no meio disso tudo, a gente está falando aqui do orientador dos estudos de orientação espírita. Como é que fica esse orientador? Quem é esse orientador, né? O orientador dos estudos é aquele que dirige, que estabelece, que é o dirigente, que é o diretor, é aquele que nos dá aquela diretriz para um trabalho com Jesus, né? E aí é aquele que já estudou um pouco mais, que tem um pouco mais de experiência. Então, ele já está um pouquinho à frente em termos de conhecimento, não necessariamente de sentimento e evolução. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, além desse esclarecimento, né, então a gente é muito direcionado em relação à disciplina, em relação ao horário, em relação aos estudos, porque nós precisamos entender desse mecanismo, não é entender tudo, mas precisamos ter uma noção para que quando os espíritos vierem trazer as informações, nós consigamos entender de uma forma mais plena. Então, ele prepara o médium para diversas funções que existem no trabalho mediúnico. Então, tem o trabalho do passe, tem o tratamento espiritual, né, tratamento de cura, tem casas que tem o esclarecimento, né, que é um trabalho fantástico, onde a gente, como eu disse anteriormente, né, onde a gente tem a oportunidade de vivenciar a dor do espírito, né, e às vezes, por mais que seja incômoda, né, tem até os médicos que relatam que a dor física, o registro é muito forte, mas a dor moral é maior ainda. Então, imagina, nós temos oportunidade, Divaldo fala isso, né, que a gente vive ali aquela experiência, principalmente o médium de psicofonia, que consegue registrar fluidicamente, que consegue se ligar fluidicamente a esse espírito, ele consegue sentir aquela dor. E olha que maravilha, né? A gente consegue, através dessa experiência, não repetir os mesmos comportamentos, se assim nós escolhermos. Então, esse orientador, ele vai dar essas diretrizes para a gente. E é um espírito, né? É um companheiro como qualquer um de nós. Um companheiro que sofre, um companheiro que erra, um companheiro que quer muito acertar, um companheiro que tem suas dificuldades, um companheiro que está também no esforço. Então, ele, assim como ele diz isso, né, pelo menos deve dizer para a gente que está iniciando, que jamais devemos parar de estudar. O estudo contínuo vai nos dando o quê? A gente vai sedimentando esse conhecimento e vai ampliando o nosso sentimento. Nós, a partir do momento que nós temos esse entendimento, as nossas ações serão pautadas, né, naquilo que estamos estudando. E às vezes isso leva tempo, mas é a proposta, né, de nós continuarmos estudando
para praticarmos o Evangelho, vivenciarmos esse Evangelho. Então, tem essa questão do estudo, mas tem uma questão primordial, é a questão do sentir. Porque é um cuidado, né, que nós precisamos ter para que nós não repitamos comportamentos que nós já tivemos anteriormente. Nós que hoje já compreendemos essa questão do Espiritismo com mais naturalidade, nós já passamos aí por muitas religiões, né? E com certeza nos equivocamos bastante. E não falo da religião, falo da gente mesmo, do nosso comportamento nas religiões. E nós temos que ter uma cautela muito grande para não repetir esses comportamentos. Então, a proposta é que nós sintamos tudo isso em nós, nos modifiquemos. Porque vamos pensar bem, né? O trabalho de passe existe sem a gente. O trabalho de esclarecimento espiritual existe sem a gente. O trabalho de cura existe sem a gente. Então, a gente trabalha, participa por misericórdia. Nós estamos vendo aí nesse momento, as casas espíritas estão, entre aspas, fechadas. Nós não estamos indo lá para dar o passe, para fazer o esclarecimento, para fazer os trabalhos. Mas os espíritos continuam trabalhando incessantemente. Nós recebemos apoio nas nossas casas, os companheiros que são da casa espírita recebem seu apoio. Nós, quando nos envolvemos com as atividades doutrinárias, recebemos esses espíritos em nossas casas. Então, agora a gente está no momento de que está trazendo a casa espírita para os nossos lares. Então, o trabalho espiritual ele continua ocorrendo. Então, o que precisamos refletir? Na verdade, nós somos os mais necessitados. Porque, até se a gente voltar lá para o início, de que a mediunidade sempre foi algo natural na nossa humanidade, ocorria na época de Moisés, né? Que a gente tem conhecimento e ocorre até hoje, então o auxílio também sempre existiu, o amparo sempre existiu, o amor sempre existiu. Então, tudo que nós estamos falando aqui é um benefício para nós mesmos. Ser orientador ou qualquer outro trabalho na tarefa mediúnica com certeza, né, faz parte da nossa programação espiritual e não porque somos bons, mas porque somos necessitados. E falando dessa questão do orientador espiritual, tem histórias, né, bem interessantes no movimento espírita, mas tem uma que é muito interessante, que é do Frederico Figner, do querido companheiro irmão Jacó. Está lá no livro Voltei, que é um relato, né? É um relato para nós termos nas nossas mentes. Irmão Jacó, né, o Frederico Figner, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele trouxe, né, o vinil para o Brasil. Ele trabalhava todos os dias distribuindo quentinhas, todos os dias. Ele fazia muito trabalho no bem. Ele fazia muita coisa boa. Ele fazia coisas assim que, de repente, nós não temos a disposição e nem condições de fazer atualmente. Mas Frederico Figner, ele não se modificou. Ele não aproveitou aquele ensinamento para se transformar. Então, no desencarne dele, 2 espíritos que ele já tinha esclarecido, né, vamos colocar assim na mesa mediúnica, já estavam atrás dele para querer saber se ele como é que ele ia se comportar. E Frederico Figner, ele demorou para desencarnar. Ele morreu, né? Mas o desencarne demorou porque ele percebeu que ele não tinha luz. Olha só que interessante. E às vezes a gente acha, né, que o excesso de trabalho vai nos levar à perfeição, vai nos levar a sermos espíritos bons, vai nos levar a um nível de elevação que a gente se compara, né? Não, vou ficar igual o Chico Xavier, vou ficar igual a Madre Teresa, qualquer um desses outros espíritos que já estão à nossa frente. Mas a gente tem ali um exemplo vivo de que não é o excesso de trabalho. Porque a proposta da doutrina espírita é a nossa transformação. É nós percebermos a cada instante das nossas vidas se estamos agindo de acordo com Jesus ou não. Se estamos tendo atitudes cristãs ou não.
se estamos agindo conforme Jesus nos ensinou ou não. E isso tem a ver com todos nós. O orientador, o médium, a pessoa que coloca o copinho na água fluidificada, aquela que trabalha no bazar, aquela que trabalha na cantina, todos nós que fazemos parte do trabalho espírita, porque nós estamos falando aqui da casa espírita, todos nós, qual é a proposta? Nós pegarmos esses ensinamentos, essas orientações e nos tornarmos pessoas melhores todos os dias. Melhores do que ontem. Não é melhor do que fulano, cicrano ou beltrano. É nós sermos melhores hoje do que fomos ontem. Então, cabe a nós pegar esses elementos da doutrina espírita. Jamais deixarmos de estudar, jamais termos essas orientações vivas nas nossas mentes, mas fazer os esforços diários de sermos pessoas melhores. Usar o processo de autoconhecimento, né, como disse Santo Agostinho, na hora de dormir, sim, na hora de dormir, sim, mas também em todos os momentos das nossas vidas. Então, se naquele momento que eu dei uma resposta atravessada, eu me tocar de que eu não precisava ser daquele jeito, olha ali, eu estou já com a oportunidade de me redimir. Poxa, fulano, não foi desnecessário isso da minha parte, desculpa. E segue em frente. Porque daqui a pouco a gente vai fazer isso de forma automática. Isso vai ser mais natural. Então, meus irmãos, qual é a lição, vamos colocar assim, né? A reflexão para o nosso dia de hoje. O orientador, ele é como qualquer um de nós. Qualquer um, ele é humano. Né? O orientador, ele está no esforço. O orientador, ele quer ser uma pessoa melhor. Só que ele tem um preparo para nos ensinar, para nos orientar, para nos dirigir. Ele não é Deus, ele não é perfeito, ele erra, ele também está em aprendizado, e nós também. Então, que todos nós da Casa Espírita consigamos conviver de forma fraterna, consigamos dar as mãos, consigamos unir os nossos esforços em favor do bem maior que é o trabalho do Cristo. Então, seja na sala mediúnica, seja na questão da assistência social, seja no trabalho de paz, seja no trabalho de cura, seja onde quer que estejamos, que sejamos bons orientadores, passando o que a gente ensina de forma amorosa, de forma cristã, não querendo ter a razão de tudo, ouvindo uns aos outros e dando a mão, dando as mãos, fazendo tal qual Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, muita paz a todos, que os amigos aí do discípulo de Jesus fiquem em paz. Querida Rosália, um grande beijo a todos vocês e meu agradecimento pela oportunidade de estudar um pouco mais para partilhar aqui esse aprendizado que todos nós estamos buscando, né? Que continuemos nos esforços, convictos de que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Graças a Deus.